Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos vocês. Abra comigo a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Enquanto você ache o texto, vou me apresentar rapidamente porque eu fui cobrado pelo pastor Mauro. E ele falou assim: o pessoal está querendo saber de onde que você é. Eu falei: eu sou de uma roça que ninguém conhece. Eu estou em Mesquita, mas eu sou de Iapu. Iapu é mais roça do que Mesquita, irmão. Os mesquitenses aí não ficam bravos comigo, não. Eu sou original de Iapu. Iapu fica depois de Paba, antes de Inhapim. Vivi a vida toda em Iapu, tenho 26 anos. Dos meus 26, vivi 23 em Iapu. Sou professor por formação, pastor por vocação. Viemos para Ipatinga no ano de 2023. 2022, nós viemos para Ipatinga. Fiquei como auxiliar do pastor Valder ali na Igreja Batista Central de Ipatinga por 2 anos. E ano passado assumi o desafio de pastorear de maneira titular a primeira Igreja Batista de Mesquita. Sou casado com a Sara desde 2021 e junto nós estamos nessa empreitada aí, a qual Deus nos colocou à frente da Igreja do Senhor. Somos um casal bem novo, né? E a reação que as pessoas têm por onde eu passo em Mesquita é assim: você que é o novo pastor aqui? Eu falei: quantos anos você tem? Eu falo: 26. Sei que a cara é de 18, né, irmão? Eles assustam e dizem assim: nunca vi um pastor dessa idade. Todo pastor velho um dia teve que ser novo, né? Mas graças a Deus, eu costumo dizer com os mais próximos que com alguns Deus tem pressa. Não era o meu objetivo, Jafé, fugir de todo jeito. Eu fiz teologia, depois eu fiz filosofia, depois eu fiz o mestrado em ciência da religião e projetei minha carreira na academia para dar aula em universidade. Mas aí quando Deus quer alguém, Ele faz o que tem que fazer. Como nós vimos aqui pela manhã, Ele nos amarra com cordas de amor invisíveis. E a gente pode tentar fugir para onde a gente quiser. No dia que Ele quiser, Ele nos arrasta de volta e nos coloca onde Ele quer que nós estejamos. Então aqui nós estamos para falar mais uma vez ao coração dessa igreja celebrante, igreja aniversariante, igreja que comemora esses 36 anos de existência. Ontem à noite nós falamos sobre a igreja de Filipos, pela manhã nós falamos sobre a igreja em Laodiceia, hoje nós vamos falar sobre uma igreja que se localizava em Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versos de 10 a 15. Após a leitura, por gentileza, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você me acompanhe na exposição dos versículos, que diz assim, na minha versão: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, cada um veja como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz e será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo.
Se ontem nós falamos de uma igreja que alegra o coração de Deus, hoje pela manhã nós falamos de uma igreja que entristeceu o coração de Cristo, mas Cristo não abria mão dela. Hoje à noite eu quero falar com vocês de uma igreja que edifica com ouro, uma igreja que edifica com materiais nobres, de uma igreja que edifica com obras que serão provadas pelo fogo. Nós vimos as características peculiares de cada igreja, nós vimos as características vibrantes, alegres, de perfil unânime, firme em um só espírito da igreja de Filipos. Nós vimos a característica de problema de visão, de autodiagnóstico, de que não conseguia se enxergar de maneira correta da igreja de Laodiceia. Hoje à noite nós veremos as características peculiares da igreja de Corinto e tiraremos para nós algumas lições espirituais para as nossas vidas. Quando nós olhamos para a igreja de Filipos e vemos uma igreja que agradava o coração de Deus, nós olhamos para a igreja de Laodiceia e vimos uma igreja que entristecia o coração de Cristo. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós vimos uma igreja meio termo. Porque se de um lado está uma igreja quase que reprovada e do outro lado está uma igreja idealizada, a igreja de Corinto está entre o meio dessas duas como uma igreja real. Se a igreja de Laodiceia é uma igreja como modelo de não sermos igreja, e se a igreja de Filipos é um modelo de como sermos igreja, a igreja de Corinto é um modelo de como nós somos igreja. Porque entre o ideal e entre o rejeitável está o real. E a igreja de Corinto era uma igreja real. Uma igreja cheia de dons, a qual nenhum dos dons espirituais lhes faltavam. Mas na mesma proporção que eles eram beneficiados pelo dom do Espírito, eles eram cheios de problemas carnais como eram. Paulo vai dizer que eles, por causa de terem muitos dons, não eram espirituais simplesmente por terem dons do Espírito, mas a conduta e o caráter pelo qual eles demonstravam, revelavam que eles eram o contrário, eles eram carnais. E isso mostra para nós que entre o carisma e o caráter, o que vale mais é o caráter. Paulo está dizendo a uma igreja que não importa a quantidade de carisma que ela tem, não importa a quantidade de dons espirituais que ela tem, não importa os benefícios que ela se encontra diante da sociedade, se ela não tiver uma conduta firmada, ela pode ser muito bem aprovada pelos homens, mas rejeitada pelo próprio Deus. A igreja de Corinto é uma igreja como a nossa, cheia de problemas, de divisões, de dissensões e de preferências. Paulo vai dizer àquela igreja que haviam grupinhos dentro da igreja que tinham preferência pelos pregadores que passavam por ali. E Paulo conta a fofoca e dá o endereço. Ele diz assim: eu ouvi dizer que entre vós há divisões. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Apolo, e ainda aqueles que dizem que sou de Cristo. E quem me falou a fofoca foi lá os da casa de Cloe. Eu não estou inventando isso aqui não, foi passado para mim. Vocês estão se dividindo. Ô igreja brasileira, né? Ô igreja natural, igreja real, igreja como a nossa. Pessoas que preferiam um porque falava muito bem, pessoas que preferiam outro porque tinha uma intelectualidade elevada, pessoas que preferiam aquele que tinha autoridade de pastor e pessoas que preferiam aqueles que não tinham nenhuma autoridade sobre eles. Comigo não tem nisso de pastor, de autoridade não, meu negócio é com Jesus. Esses eram os mais miseráveis. E agora Paulo está escrevendo para essa igreja, uma igreja problemática, uma igreja difícil, uma igreja de dura servil, uma igreja que Cristo precisa tratar duramente nas palavras para tratar o seu problema. Mas Paulo de maneira nenhuma desiste daquela igreja. Paulo vai ensinar aquela igreja que o mais importante não era aquilo que ela demonstrava à sociedade, mas a forma como ela se comportava diante de Deus. Paulo vai mostrar que não interessa o tempo que a igreja está estabelecida,
mas interessa como ela está sendo construída. E a pergunta que norteará o nosso sermão nessa noite é: o que nós estamos construindo em 36 anos de história? O que nós vamos construir para daqui para frente? O que nós já construímos, nós estamos desfrutando agora. Mas o que nós estamos construindo, os nossos filhos e os nossos netos desfrutarão no futuro. Versículo 11, Paulo vai dizer para nós o seguinte: porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele vai dizer no versículo 10, que ele, como um sábio construtor, estabeleceu o fundamento, e sobre esse fundamento ao qual ele estabeleceu, as pessoas começaram a construir algo em cima daquilo que ele estabeleceu. E como aquilo que ele estabeleceu deveria ser a base para aquilo que seria construído, ele vai dizer que ninguém coloque outro fundamento a qual já está fundamentado, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que significa ter Cristo Jesus como fundamento? O que significa construir sobre o alicerce a qual nós já estamos fundamentados? O que significa começar a edificar uma obra a qual a base já está estabelecida? Significa que nós temos a responsabilidade de continuar construindo sobre alguma coisa que nós não demos início. Quando Paulo diz que nós devemos construir sobre o fundamento que já está lançado, ele está dizendo: eu não chamei vocês para lançar fundamento. Eu não chamei vocês para inventarem a roda. Eu não chamei vocês para fazerem nada de novo. Eu chamei vocês para edificarem a igreja de Cristo sobre o fundamento o qual já está lançado. Quando nós olhamos para trás numa história de 36 anos, nós conseguimos perceber que, pelos frutos que nós colhemos no presente, o fundamento bem fundamentado lá 36 anos atrás, está gerando fruto e sustentando a obra a qual é edificada sobre ele até os dias de hoje. E Paulo também está lembrando que quando a obra começa a ser construída sobre o fundamento que é Cristo, não tem nada que possa dividi-lo, mesmo a igreja problemática como a de Corinto, pode destruir uma edificação edificada sobre a rocha que é Cristo. E isso deveria ser uma boa notícia para nós. Isso deveria alegrar o nosso coração. Porque se nós começamos a construir alguma coisa que está fundamentada sobre a rocha eterna que é Cristo, nós temos garantia que essa edificação será bem sucedida até o final. A edificação sobre o fundamento é um empreendimento com garantia. Quando nós começamos a construir a igreja de Cristo sobre a sua rocha, nós sabemos que a batalha já está vencida. Por mais difícil que seja a guerra, por mais problemática que sejam as pessoas, por mais dissensões que nós podemos enfrentar dentro da igreja e também por fora, se nós começamos a edificar algo que está sobre Cristo, a vitória dessa batalha é garantida, não por causa daqueles que edificam, mas sobre a base pela qual a igreja está edificada. Toda igreja precisa começar em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. A igreja precisa ser edificada sobre um alicerce. A igreja precisa ser construída sobre um fundamento. E o fundamento são as bases pelo qual nós edificaremos toda a obra. O fundamento foi lançado há 36 anos atrás. O que nós usufruímos hoje são as consequências das obras construídas de pessoas do passado. E quando o fundamento da igreja é a pessoa de Jesus Cristo, nós estamos garantidos porque não vem das experiências pessoais das pessoas. Porque as experiências podem ser pode ser boa. As experiências podem fazer você ir adiante, mas as experiências também podem dividir. Nós devemos estar firmados em Cristo e não na experiência. Devemos estar firmados em Cristo e não na tradição, por mais que a tradição seja boa. Nós somos uma igreja tradicional,
Nós não somos uma igreja tradicionalista. E qual que é a diferença, pastor? A diferença entre tradição e tradicionalismo é que a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Nós somos uma igreja tradicional porque nós guardamos a tradição a qual aqueles que edificaram sobre o fundamento lá atrás. Mas nós não estamos ainda vivendo como se eles estivessem vivos em nosso tempo, aplicando as mesmas coisas nos dias de hoje. O mundo não é mais o mesmo 36 anos depois. As pessoas não são mais as mesmas 36 anos depois. Os problemas que o mundo traz para nós resolvermos não são mais os mesmos de 36 anos atrás. Por isso nós devemos estar baseados em Cristo, não na tradição. Por isso nós devemos estar baseados em Cristo, não na experiência. Porque as experiências podem acontecer, os carismas podem aparecer, a tradição pode nos proteger, mas Cristo é aquele a qual nós estamos fundamentados, e qualquer tipo de coisa, de vento que possa nos balançar, nós não cairemos, porque estamos firmes e firmados no alicerce que é Cristo de Nazaré. Paulo vai nos lembrar que aquela igreja naquele lugar nasceu através da pregação do evangelho puro e genuíno, e esse deveria ser o único fundamento até hoje. Mas espera aí, pastor, o senhor acabou de dizer que não dá para viver igreja do mesmo jeito que vivíamos há 36 anos atrás. Você acabou de dizer que não dá para responder as perguntas de 36 anos atrás. O senhor acabou de dizer que não devemos ficar engessados na forma de 36 anos atrás. Então, eu estou dizendo de contextualização, não de conteúdo. Porque a mensagem que foi pregada há 36 anos atrás deve ser a mesma mensagem pregada 36 anos depois. O conteúdo do evangelho edificado, alicerçado há 36 anos atrás, deve ser o mesmo conteúdo da mensagem pregada nos dias de hoje. O que mudou então? A forma como esse conteúdo é pregado. O evangelho não muda. A centralidade da pregação não muda. O conteúdo da mensagem não muda. Mas a forma de pregarmos muda contemporaneamente. Nós precisamos estar alicerçados em um fundamento. E quando nós estamos em cima desse fundamento, nós respondemos as perguntas corretas, com resposta para o tempo presente, não as perguntas daquelas que foram feitas no passado. Com todo respeito à tradição que foi legada a nós, com todo zelo pelos ensinamentos que foram passados para nós, nós precisamos pegar esses ensinamentos, traduzir a mensagem e aplicar para o mundo contemporâneo para falarmos a linguagem da igreja de hoje. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam edificar agora sobre um fundamento que é mais antigo do que 2000 anos. Agora, dá para ser igreja na mesma forma que era igreja há 2000 anos atrás? Complicado. Nós não temos ninguém de véu aqui dentro, nós não temos ninguém, as mulheres não ficam caladas aqui dentro, nós não temos. Por que não temos? Porque isso foi se contextualizando. Na teologia nós chamamos de conceitos aplicativos circunstanciais. É aquilo que se viu para aquele tempo, para aquela igreja, para aquele lugar. Hoje nós mudamos a mensagem do passado de maneira nenhuma. O conteúdo continua o mesmo. A mensagem continua a mesma, a essência sempre será a mesma, mas a forma como nós nos comunicaremos tem que ser contextualizada. Porque senão, irmãos, nós vamos tentar responder a perguntas do passado com as respostas que já está programada nas nossas mentes. Os nossos pais não responderam os problemas das redes sociais. Os nossos pais não responderam os problemas dos abusos que nós temos visto. Os nossos pais não tiveram que resolver problemas dos bebês reborn por aí. E graças a Deus, né, que eles não tiveram isso. Mas agora o abacaxi está na nossa mão. Nós temos que descascar. Agora nós vamos oferecer uma nova resposta? Não. A resposta é a mesma, com uma forma diferente.
O conteúdo é o mesmo, de maneira contextualizada. A mensagem é a mesma, mas numa linguagem que as pessoas deste tempo possam entender qual é o nosso fundamento, que é Cristo. Agora, olhando para trás, nós precisamos responder para nós mesmos. O que nos fez chegar até aqui? 36 anos depois, precisamos verificar. A nossa base ainda é Cristo? Sobre qual nós estamos edificando ainda é Jesus? A mensagem a qual nós compartilhamos ainda é o Evangelho? Ou nós temos dado espaço a outros fundamentos? Pastor, tem uma estratégia agora para encher a igreja que você precisa adotar. Pastor, tem um método agora não é mais o G12, agora é outra forma. Pastor, nós temos uma estratégia infalível para fazer a sua igreja bombar. 7 passos para crescer a igreja, 12 formas para fazer a igreja ficar cheia. E aí vai se surgindo cada vez mais métodos, inovações, mas esqueceram do fundamento. E aí hoje sobe montanha, desce montanha, vai para dentro do quarto, junta em grupo, volta para a igreja, mas e o fundamento? Nada contra esse tipo de experiência, mas que a experiência não seja o fundamento, mas talvez um monumento ali em cima do fundamento. Nós podemos comunicar de formas contemporâneas, mas nós não podemos nos esquecer do fundamento a qual estamos alicerçados. Uma igreja que permanece firme, só permanece firme quando tudo nela gira em torno do fundamento, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aí, cabe a nós também a nossa responsabilidade, porque a partir de agora nós temos um desafio. Olha o que ele diz no verso 10. Cada um veja como constrói. Versículo 12, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira ou palha, sua obra será mostrada. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo para nós, o fundamento já foi lançado. A base da construção está edificada. Agora é a responsabilidade de vocês começarem a colocar as pedras sobre a base que está alicerçada. Cada um seja responsável da construção. Cada um veja como constrói. Cada um seja responsável por aquilo que entrega para a construção. Uns entregam ouro, prata e pedras preciosas. Outros entregam madeira, feno e palha. O apóstolo está mostrando aqui que quando uma igreja tem um fundamento, ele pode ser sólido. Quando a igreja tem uma base, ela está edificada. Mas a construção acima dessa base é de responsabilidade daqueles que constroem. E sabe quem são os construtores do edifício chamado Igreja do Senhor? Eu e você. Olha o que ele diz no versículo 10. Conforme a graça que me foi dada, eu como sábio construtor. Então tem construtor que é sábio e tem construtor ignorante. O construtor sábio sabe o material exato para edificar uma obra muito grande. Mas o construtor ignorante, ele negligencia o material e quer trazer de qualquer jeito para a obra ser edificada. Então a igreja pode ter o fundamento que é Cristo, mas a construção ser frágil. A igreja pode estar alicerçada numa base, mas aquilo que se construiu ser levado pelo vento. A igreja pode ser muito bem alicerçada na rocha, mas o que se construiu sobre a rocha é tão leve como palha, que o lobo mau vem, sopra, e a casa vem abaixo. Paulo menciona aqui, meus irmãos, 2 tipos de materiais. Quais são 2 tipos de materiais? Ouro, prata, pedras preciosas. Esses são os que ficam pelo fogo. Madeira, feno e palha. Esses são os consumidos pelo fogo. Paulo está dizendo que aqueles que constroem com sabedoria são aqueles que edificam com um material duradouro. Pastor, o senhor quer que eu traga o ouro para a igreja? Aí é com o pastor Mauro, não é comigo. Mas a aplicabilidade do texto para nós nos dá a ideia de que nós estamos trazendo aquilo que nós almejamos que a igreja se torne. E a igreja será edificada baseado naquilo que eu trouxer
para a edificação. E agora, desculpe a pergunta indesejada, meu irmão. Eu sei que você veio para a celebração, mas a pergunta inconveniente é: o que você trouxe para celebrar? Eu sei que muita gente não gosta desse negócio de trazer, porque nós gostamos mesmo é de ir para receber. Porque culto é a ideia de eu ir encontrar com o magnífico e receber dele para eu ficar tão abençoado que eu saia derrubando as pessoas por aí fora, só com a minha luz brilhando por onde quer que eu passe. Meu irmão, se você está trazendo de casa madeira, feno ou palha, não reclame daquilo que a igreja está se tornando por causa dos elementos que você trouxe para a construção. E aí você diz: eu não estou gostando muito do rumo que essa igreja está se tornando. Muito bem, você faz parte dos construtores dessa igreja. O que você está trazendo para a igreja se tornar? Quando Paulo está dizendo que a responsabilidade é nossa, ele está dizendo: vocês, 36 anos depois, estão usufruindo daquilo que construíram lá atrás. Mas e os seus filhos? Eles usufruirão daquilo que vocês construírem agora. Se vocês querem uma igreja assim para os seus filhos, construa ela. Se vocês querem uma igreja boa para os seus netos, forme ela agora. Porque vocês são os construtores da igreja da próxima geração. Cada geração tem a sua responsabilidade de trazer materiais de construção para a edificação da igreja de Cristo. Ouro, prata e pedras preciosas, o que você tem trago? Ouro, prata e pedras preciosas, diz para nós sobre um ensino fiel, sobre o discipulado, sobre a maneira correta de edificar a obra de Cristo que está sobre ele, que é o alicerce. Mas madeira, feno e palha, diz sobre uma vida cristã vivida na superficialidade. Uma vida cristã que vive na vaidade. Eu só venho aos domingos para bater ponto e garantir o meu nome escrito no livro da vida, mas não me envolvo com as proclamações. Eu não quero fazer parte do PGM, eu não quero fazer parte do grupo de discipulado, eu não quero me envolver. Eu até gosto do clima que acontece aqui no culto, mas exercer algum cargo, não, isso não é para mim, tem pessoas melhores. Você pode até se acovardar do que está sendo feito, mas não pode reclamar do resultado depois de ser usufruído. Porque nós gostamos de vir para receber, nós gostamos de vir para nos alimentar, nós gostamos de vir para se beneficiar, mas quando não é do jeito que nós agradamos, nós reclamamos. E se você tem questão para reclamar, pois bem, arregace as mangas e comece você mesmo a fazer, porque talvez você seja a melhora que você tanto está esperando. Pare de trazer madeira, feno e palha. Comece a melhorar, tira o escorpião do bolso, tira a dureza do coração, comece a ser você o material de ouro, prata e pedras preciosas. E eu não estou falando de dinheiro. Eu quero que você se doa, eu quero que você se entregue, eu quero que você assuma o seu compromisso como construtor. Quer seja você um bom, um ótimo, um excelente ou um mau construtor, faça parte da obra, porque a responsabilidade dessa edificação também passa por você. Que igreja você deixará para os seus filhos? Que igreja você deixará para os seus netos? Qual igreja a próxima geração irá usufruir? Depende daquilo que nós estivermos construindo. A cada geração a responsabilidade passa a ser maior. Nós usufruímos hoje aquilo que nós plantamos há anos atrás. A próxima geração usufruirá aquilo que nós plantamos e construímos hoje. A minha preocupação não é como que essa igreja chegou aos 36 anos. A minha preocupação é como ela chegará aos 50, aos 100, aos 150 anos. Se nós estamos reunidos aqui hoje no aniversário de 36 anos, porque alguém plantou coisa boa, alguém edificou sobre pedras boas, e veio o fogo, veio a prova, veio o vento, e não derrubou essa edificação. Então nós estamos aqui numa igreja mega confortável, com esses ar-condicionados gelando, nesse banco que você está me ouvindo com esse som perfeito. Mas por que nós estamos usufruindo disso? Porque alguém lançou pedras preciosas sobre o fundamento que é Cristo. Mas você vai crescer, você vai casar, você vai reproduzir.
Você vai envelhecer, seus filhos vão vir, seus netos também. Como eles encontrarão o edifício, o legado deixado para a próxima geração? A responsabilidade é cada um de nós, não de vivermos mais 36 anos, mas de vivermos mais 360, de plantarmos para outros colherem, de edificar para outros usufruírem, de sermos parte da construção da igreja que nós queremos para o futuro. Mas em terceiro e último lugar, o dia revelará a qualidade das nossas obras, que será avaliada pelo fogo. Versículo 13 diz assim: sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, e será revelada pelo fogo, provando a qualidade da obra de cada um. Versículo 14 e 15 diz assim: se permanecer, recebe recompensa, se queimar, sofrerá prejuízo. Irmãos, pense na responsabilidade que nós temos de darmos continuidade na construção da igreja de Cristo. Eu não estou falando da Batista Centenário. Eu não estou falando das igrejas batistas de Coronel Fabriciano. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, comprada por alto e bom preço e preço de sangue. Nós temos uma responsabilidade de construir uma igreja da qual nós fazemos parte, não pegamos o início, mas estamos no meio da obra, e a consequência da obra dependerá exclusivamente da qualidade daquilo que nós entregamos na construção. Um dia Deus irá provar a qualidade da obra de cada um que nós trouxemos para a edificação. Isso não te espanta? Isso não te faz tremer no banco? Isso não chacoalha o seu coração com esse espírito de covardia que você não quer assumir o compromisso? E eu não estou nem falando de cargo, irmão. Eu não estou falando nem de assumir posições. Eu estou falando de serviço. E eu tenho certeza que se Deus te chacoalhou com a mensagem de ontem, a mensagem de hoje de manhã e nessa noite, se você chegar para o pastor e falar: pastor, eu quero servir, tem lugar para você trabalhar aqui. Porque lá em Mesquita está assim, ó. De gente, pastor? Não. De lugar para a gente trabalhar. Então nós precisamos servir. Nós não precisamos ser vistos. E na maioria das vezes nós confundimos o ministério em ser visto e não serviço. Porque se não for para ser visto como louvor, eu não sirvo. Se não for para ser visto como pastor, eu não sirvo. Se não for para ser visto como professor, eu não sirvo. Vem passar pano no chão da igreja, não é serviço? E chegar mais cedo para testar a aparelhagem de som, não é serviço? E pegar um copo d'água para o pregador, para o pastor, para o irmão, não é serviço? Mas não é ser visto, né? Entendi sua motivação. O fogo virá para provar a qualidade da obra que nós entregamos, diante da construção da qual nós estamos fazendo parte. Quando Paulo está dizendo que o dia do Senhor trará luz, ele está referindo ao juízo final que todos nós hamos de enfrentar. Mas o fogo aqui, pelo qual prova a nossa oferta, também pode ser o fogo da provação, o fogo das crises, o fogo das perseguições, das mudanças. E aqui faz muito mais sentido para nós. Porque quando o fogo da provação vem sobre uma igreja, dependendo daquilo que ela está sendo construída, ela fica ou ela cai, permanece de pé ou é destituída. E aqui Paulo está dizendo que não vale tanto quanto nós começamos, porque são 36 anos de uma história muito bonita. Vocês começaram bem, dá para ver hoje o passado, mas o importante não é como começa, o importante é como termina. Porque começar em Cristo, vocês já começaram. Construir sobre o fundamento, vocês já construíram. Mas a questão é, quando o fogo vier, vocês continuarão de pé? Porque quantas começaram bem, mas hoje nem existem mais?
Quantas começaram dizendo que estavam em Cristo, mas quando a provação bateu, elas não subsistiram? Quantas igrejas não subsistem, não há 36 anos, mas há 3 anos e meio, há 36 meses? Quantas começaram e fecharam as portas e não estão de pé? Porque o dia do juízo virá e o fogo provará a qualidade da edificação sobre o qual vocês estão construindo. E essa igreja só está de pé até hoje porque o vento bateu, o fogo queimou. E os materiais que permaneceram eram materiais de qualidade, ouro, prata e pedras preciosas. Então nós também temos a responsabilidade de darmos continuidade com esse nível de qualidade. Porque até aqui nós podemos até existir até aqui. Mas se a partir de agora nós começarmos a mudar o material, a optar pelo material mais barato, a olhar a mão de obra que está mais em conta, se nós mudarmos a qualidade do material da construção, nós também, com 36, com 50, com 100, podemos deixar de existir. Percebam que é grave a responsabilidade? Percebam que é grande a responsabilidade do material a qual nós construímos? Porque quando o fogo da perseguição vem, quando o fogo da calúnia vem, quando o fogo da mentira vem para difamar um entre os nossos, só as obras de material de qualidade poderão resistir a esses ventos. O fogo passa, a palha queima, mas o ouro permanece firme. O fogo passa, a madeira queima, mas a prata continua firme. O fogo passa, o feno queima, mas as pedras preciosas permanecem mais reluzentes. Material de qualidade não é queimado pelo fogo, é refinado, é purificado. E assim é a igreja de Cristo, toda a história até os dias de hoje. Qual igreja que não enfrentou problema? Qual igreja que não enfrentou uma difamação? Qual igreja que um irmão dentro da igreja não foi caluniado? Isso é o fogo das provações. Mas sobre qual fundamento essa igreja está edificada? Sobre qual material nós usamos na construção dessa igreja? O fogo que vem para a igreja não é um fogo para destruir. O fogo que vem para a igreja é um fogo para purificar. O fogo vem e leva o feno. O fogo vem e leva a palha. O fogo vem e leva a madeira, e às vezes nós, como pastores, pastor Mauro, até reclamamos, por que foi embora? Por que o vento bateu e levou? Fica tranquilo, é o fogo de Deus purificando a igreja que está sendo construída sobre um material de qualidade. Quando vai embora é porque tem que ir mesmo. Quando o vento leva é porque tinha que levar mesmo. Quando o fogo queima é porque tinha que purificar mesmo. Porque algumas coisas na construção precisam sair para que coisas melhores cheguem. Então o fogo queima o feno, o fogo queima a palha, o fogo queima a madeira e dá lugar para as pessoas trazerem mais pedras preciosas. A igreja de Cristo não é destruída pelo fogo, a igreja de Cristo é purificada pelo fogo, mediante aquilo que nós trazemos para a construção. Por que nós precisamos do fogo? E perceba que eu estou falando isso recorrentemente desde ontem. Nós não devemos reclamar das perseguições, não devemos nos queixar do sofrimento, e agora devemos agradecer pelo fogo, que não vem do inimigo, vem do próprio Deus. Porque o fogo deve ser para provar a qualidade. E aqui, diante dessa igreja cheia, meu coração se alegra, porque mais importante do que a quantidade, eu acredito, é a qualidade de cada um de vocês. A igreja de Cristo não se baseia na quantidade dos materiais. A igreja de Cristo depende da qualidade dos materiais que constituem essa edificação. Nós não devemos estar preocupados com aquilo que as pessoas irão falar a nosso respeito. Nós devemos estar preocupados com aquilo que Deus falará naquele dia a nosso respeito. Igreja Batista Centenário, preocupem-se mais com aquilo que Cristo irá dizer a vocês, do que aquilo que o bairro talvez digam sobre vocês. O bairro pode até dizer mal, mas se naquele dia Jesus disser, servo bom e fiel, valeu a pena.
Agora não compensa se vocês caírem na graça do bairro, essa igreja não tiver mais lugar para encher, quebrar o outro lado, expandir para caber mais gente, mas no dia que vocês chegarem ele dizer, eu não vos conheço, não valeu a pena de nada nenhum empreendimento que vocês fizeram. Para finalizar, a igreja só pode estar de pé se ela estiver sendo edificada com excelência. Ela precisa estar fundamentada na base. E qual é a base? Jesus Cristo, o fundamento. Mas aquilo que permanecerá, ou que fará com que ela permaneça, depende daquilo que nós construímos sobre o fundamento. E a obra que nós estamos construindo precisa ser obra de qualidade, para que quando o fogo vier, nós possamos resistir e dar espaço para que o crescimento aumente e a edificação cresça. Ao celebrarmos 36 anos, o Senhor nos convida a refletir. Lembre-se do fundamento, lembre-se da origem, lembre-se da base a qual esse edifício está sendo construído, mas também lembrem de dar continuidade na construção. Não pensem simplesmente em usufruir de braços cruzados, mas saibam da responsabilidade de construir uma igreja para a próxima geração. E não busquem construir para agradar a geração, mas busquem para construir aquilo que agrade a Deus em primeiro lugar. Porque se nós agradamos a Deus, Deus faz nós cairmos na graça do povo. Mas se nós quisermos agradar ao povo, o povo nos fará cair na desgraça com Deus. Importe agradar a Deus do que aos homens. É assim que uma igreja avança, é assim que uma igreja cresce, é assim que uma igreja se estabiliza quando o fogo vem. Que essa comemoração de 36 anos seja para nós apenas um lembrete de onde nós estamos vindo, daquilo que nós estamos construindo e da igreja que nós queremos deixar para as próximas gerações que virão. 36 anos é pouco. Eu quero voltar aqui no aniversário de 50. Eu quero voltar aqui no aniversário de 75. Eu tenho idade para isso. Vocês estão com inveja agora, né? Mas que nós possamos ver o resultado da obra de vocês, para que quando nós voltarmos, nós podemos ver que cada pedra no lugar, que cada elemento de material de construção foi colocado por vocês, que trouxeram de casa o material da construção, da edificação da igreja do Senhor. Será o resultado da obra de suas mãos. Amém.